As indefinições do programa nuclear brasileiro têm causado inúmeros atrasos e prejuízos. Uma das vítimas é Angra 3, que já consumiu quase US$ 1 bilhão e, mesmo inativa, tem uma manutenção de US$ 20 milhões por ano. Vamos conversar hoje sobre fontes nucleares na matriz energética brasileira, especialmente após o acidente de Fukushima, no Japão, com nosso convidado. É Antônio Miller, presidente da Associação Brasileira para Desenvolvimento das Atividades Nucleares. Doutor Antônio, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria lhe perguntar inicialmente quais têm sido os principais motivos para tantos atrasos, né? Afinal de contas, no caso de Angra 3, as construções se iniciaram ainda, na década de 80 ou 90? Na década de 80. De 80. Na verdade, Angra 1 e Angra 2 também passaram por inúmeros atrasos, não é? É uma questão, por exemplo, do projeto ter sido elaborado pelos alemães, no caso de Angra 1 e Angra 2, e os brasileiros não terem todo o domínio sobre esse processo. Já no caso de Angra 3, a antiga Siemens foi encampada por uma empresa francesa, se eu não me engano, Areva, que por sinal, a maior parte das ações pertencem ao governo francês. Isso tem alguma relação? Floriano, primeiramente é um prazer para mim estar aqui, tá certo? Eu acho que é uma boa oportunidade para explicar o que está acontecendo. Eu tive o prazer de trabalhar passado, desde 66 até 80, em Furnas Centrais Elétricas. Naquela época, foi entregue a Furnas para fazer Angra 1. Tá certo? E realmente, depois de uma concorrência mundial pesada, de todas as tecnologias disponíveis, foi escolhido a Westinghouse para fazer Angra 1. Angra 1 é uma unidade de 600 megawatts, tá certo? Projeto americano. E foi feito Angra 1, um turnkey que nós chamamos com entrega à usina funcionando, mas ali já era um consórcio que se colocou empresas brasileiras para fazer obra civil e montagem eletromecânica. Porque a gente não dominava a tecnologia nuclear. Não dominava a tecnologia nuclear. Aí, naquela época, se você olha o conteúdo local de participação, foi em torno de 8% do todo. Depois, já estava se discutindo a Angra 2, eu estava muito envolvido na discussão de Angra 2 com os americanos, mas tinha uma pré-condição, transferência de tecnologia. Então, chegou um certo momento, naquela época o ministro era o Sujiai Kuek, ele mandou suspender todas as negociações com os americanos e disse, nós estamos fazendo um acordo com os alemães. Então foi feito... Ou seja, houve um viés político aí também, né? Houve, porque os Estados Unidos não queria transferir tecnologia. Então foi feito esse acordo com a Alemanha. Você se lembra que para 8 unidades, né, as 2 primeiras seriam em Angra, e a terceira se chegou até a estudar, na época com a Chesf, colocar a terceira no Nordeste. Então, essa tecnologia é a mesma tecnologia de Angra 1, né, mas de uma capacidade maior. 1.300 megawatts no caso de Angra 2, e no caso de Angra 3 já teve um aumento, passou para 1.400 megawatts. A sequência ali era tecnologia, desenvolver capacitação brasileira. Aí foi criado, na época, uma empresa chamada Nuclem, que era uma associação da KVU com a Nuclebras, para fazer engenharia. E o cliente era Furnas. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Nós estamos falando da década de 70. Isso. Aí depois, por vários motivos, se pegou o pessoal de Furnas que trabalhava em Angra, tanto em projeto, em administração de projeto, operação, se juntou com a Nuclem, tirando os alemães, a KVU, e foi criada a Eletronuclear. Para Angra 2, ficou sob a responsabilidade da Eletronuclear, tanto a construção e depois a operação, e Angra 1 hoje eles operam também, a responsabilidade deles.
Então foi feito um programa de treinamento muito pesado, tanto de profissionais para trabalhar em usinas de operação, gerenciar e fazer engenharia, bem como desenvolvimento de fornecedores. O próprio governo, naquela época, investiu em desenvolver vários fornecedores. Então, para Angra 2, várias empresas nacionais que tiveram investimento e treinamento participaram de Angra 2. Ou seja, houve um investimento na capacitação de empresas nacionais. Isso. Que assimilaram a tecnologia, o conhecimento sobre tecnologia nuclear. Isso. Porém, pela demora de Angra 3, várias dessas empresas desapareceram. Faliram? Faliram, porque eram empresas especializadas em certos nichos, onde tiveram investimento muito grande da empresa e do governo. O governo ajudou a trazer parceiros europeus para se juntar a essas empresas, investiu nessas empresas, mas pela demora, infelizmente... E o que determinou essa demora? Essa demora, é a falta de... Planejamento? Não, é a falta de decisão de fazer. Decisão de fazer? De fazer. As pessoas, o governo fica com medo, às vezes, de ser taxado de não ser ambientalmente correto. O IBAMA tem que dar o licenciamento, o próprio Conselho Nacional de Energia Nuclear tem que dar licenciamento também. Demoraram. É isso aí. É isso aí. Demoraram. E também, como te falei, foi falta de decisão de vários governos. Quer dizer, você não pode dizer que foi só de um, foi de vários. Foi praticamente, depois que Angra surgiu, as decisões foram demoradas todos vários governos. Essa decisão tem motivo de ser, quer dizer, procede o medo de vários ambientalistas de que a energia nuclear não é segura, ali particularmente em Angra dos Reis, que alguns dizem que aquele terreno não é totalmente sólido, que é sujeito a alguma movimentação. Olha, uma coisa interessante, é que os ambientalistas, importantes ambientalistas, ex-dirigentes do Greenpeace, são totalmente favoráveis a usinas nucleares hoje. Inclusive foi interessante que quando se começou a discutir essas novas usinas antes de Fukushima, nós fizemos seminário em todas as principais capitais do Nordeste. Recife, Salvador, Maceió, Aracaju. E num dos seminários apareceu um ambientalista vestido como ambientalista. Até brinquei, disse, vamos ter uma discussão boa, né? Ele levantou e disse assim, olha, eu quero dizer o seguinte, mudei minha opinião. Para o meio ambiente, em termos de segurança, hoje em dia eu apoio nuclear. É interessante isso. Agora, você vê uma coisa, o que me entristece, quando o Brasil começou com Angra 1, a Coreia começou com uma usina chamada Core 1, igualzinha. Mesma tecnologia. Mesma tecnologia. Hoje a gente já está na tecnologia de terceira geração, né? Terceira geração mais, que eles chamam. Né? Terceira geração mais. Angra 1 é qual geração? É a primeira? Angra 2 Angra 1 é a segunda. Segunda. É. Angra 3 é já a terceira? É a terceira. Terceira é a terceira plus ou é a terceira... Não, é a terceira normal. Terceira normal. A comparação que eu estava falando lá com a Coreia. Da Coreia, o que acontece é o seguinte. Hoje a Coreia tem mais de 2 dezenas de usinas funcionando. Se você olha friamente como eles desenvolveram, era como o Brasil ia desenvolver, só que o Brasil parou. Eles começaram com pouca tecnologia, compraram igualzinha a nossa, possivelmente conteúdo local deles na primeira devia ser igual a nossa, 8%, porque eles não tinham capacitação nem nada. E eles foram em fase, tá certo? Na segunda, eles já se interessaram em entrar mais na tecnologia, tá certo? Entrar mais na construção, mas sempre como subcontratado. Na terceira fase, eles já passaram a liderar subcontratando o estrangeiro. E hoje ela está exportando usina, acabou de exportar 4 usinas. O Brasil podia estar nessa situação, sabe? Então, também uma questão de estabelecimento de metas, cumprimento dessas metas, né? Aprendizado, dedicação. Não é só uma questão, então, de medo de tomar decisões, né? Não. É uma questão mais profunda, talvez. É mais profunda. É um plano de país, né? Como foi feito em hidrelétrica com bastante sucesso, deveria ter sido feito isso. Por quê? Primeiro, é uma tecnologia
de alto valor. Quer dizer, então, os profissionais que estão nela crescem muito. Tá certo? Para o país, conteúdo local em usina nuclear é uma possibilidade grande de aumentar. Se eu não me engano, no caso de Angra 2, chegou a 30%. A ideia em Angra 3 é chegar acima dos 30%, em torno de 50% ou 60%. Então, ele agrega muito valor. Agora, o que acontece é o seguinte, por não ter continuidade, as pessoas, você não renova a tua capacidade de engenharia, de gerenciamento. Por quê? Como não tem continuidade, os profissionais, os engenheiros recém-formados vão abandonando, vão para o outro lado. É que eu chamo, hoje o setor nuclear é cabeça branca. Muita gente pede se aposentar. O senhor é um representante aqui. Eu represento bem. Mas olha, o senhor colocou uma questão muito interessante. Como é que deu certo no setor hidrelétrico e não deu certo no setor nuclear? O que separou esses dois setores assim, numa mesma área que é a área energética? Porque no setor hidrelétrico tem um plano de país, né? Quer dizer, você vê, todos os governos focam no desenvolvimento do setor de hidrelétrica, tá certo? Eu me lembro, por exemplo... Mas por quê? Porque é mais barato? Eu acho, sabe, que talvez uma das coisas... Existe essa emoção em torno de nuclear. Tá certo? Existe essa emoção em torno de nuclear. Essa questão dos ambientalistas? Do ambientalista, das pessoas, né? É uma tecnologia muito segura, muito segura. Se você olhar, tem um instituto na Suíça que se preocupa com acidentes em tecnologias. Tá certo? A tecnologia que menos tem acidente e mata é a nuclear. E a questão... A que mais mata é a hidrelétrica. Olha só. Mas isso na fase de construção? Na fase de construção, quando você tem, às vezes, um rompimento de uma barragem, você mata muita gente. Né? E a questão do lixo nuclear? Olha, o lixo nuclear, tá certo? O pessoal não se preocupa muito com vamos chamar assim, com outro lixo, o lixo de termoelétrica, o lixo de cinza de carvão. O nuclear o pessoal se preocupa muito. Mas o que acontece é o seguinte, é o lixo mais controlado no mundo. Você tem 3 tipos de lixo nuclear. O de baixa atividade, que às vezes é uma luva, a roupa do pessoal que trabalha lá, ele é armazenado, é que a gente brinca no setor, tem até CPF, você sabe direitinho aonde está, em que barril está, etc., tudo aquela luva. Depois tem o de média também, né? Que ele é armazenado em barril também, super controlado também, você sabe direitinho aonde ele está, o que está lá dentro, você tem a descrição integral. Esses 2 lojas estão armazenados hoje, no caso de Angra, em Angra, tem depósitos especiais controlados e tudo. E tem de alta atividade é o combustível usado, tá certo? Que continua rico em urânio, etc. E tudo. Ele fica armazenado dentro de piscinas, dentro da usina, tá certo? Ele fica dentro de piscina, dentro da usina. Como aqui no Brasil o ciclo nosso de combustível é aberto, o que é esse combustível aberto? Você não tem reprocessamento. Então, o que acontece? Você tem que manter ele naquela piscina, Angra 1 tem uma piscina, Angra 2 tem uma piscina, Angra 3 vai ter uma piscina. O reprocessamento seria a reutilização daquele material radioativo? Radioativa, do urânio e plutônio, porque tem plutônio. Então, o que acontece? Com o tempo, tá certo? As piscinas vão ficando cheias. Algum dia vai ficar cheia aquela piscina de Angra. Então, a ideia, enquanto não se decide o depositório final, se fazer uma outra piscina em Angra de depósito. Tá certo? Agora, vamos falar aqui... Porque mas o rejeito é muito controlado, só deixar muito bem claro, é muito controlado. É seguro. Seguro. Certo. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão mais macro, analisando até a nossa matriz energética, que inclusive é o título aqui do programa, e também a relação internacional, que representa isso em termos internacionais. O Brasil hoje, salvo engano,
tem na energia nuclear algo como 2% de participação na sua matriz energética. A gente sabe que a grande fonte aqui no Brasil é a fonte hidrelétrica, né, com mais de 75%, e a energia nuclear participa com cerca de 2% apenas. Quanto mais de energia a Angra contribuiria e o que vem por aí no plano energético nacional? Eu acho que você está abordando um tema muito importante, que eu acho o seguinte: o país tem espaço para todas as tecnologias. Não se pode pensar emocionalmente numa ou na outra tecnologia, tá certo? Eu acho, por exemplo, hidrelétrica, todo mundo sabe dos estudos, etc. e tudo, que a partir de 2025, 2030, tá certo? Você não tem mais locais viáveis de construir hidrelétrica. Então você vai ter que ter uma nova fonte de unidade de base. Unidade de base, tá certo? Quais seriam as possibilidades de unidade de base? Você tem a térmica convencional. Térmica convencional, ou a gás, ou a óleo, construir, o investimento é menor do que uma hidrelétrica, do que uma nuclear. Porém, o custo de operação é altíssimo. E além de ser poluente. Então, se você quiser realmente substituir como base a hidrelétrica, você tem duas soluções: a nuclear e a carvão. Além do que, é importante esclarecer que a tecnologia nuclear ela tem uma série de aplicações que vão além puramente da questão energética, né? Tem a questão na medicina, até na esterilização de alimentos. Enfim, é um domínio sobre uma tecnologia que tem uma série de aplicações industriais também. É isso aí. Então, por exemplo, nessa linha aí você pega unidade a carvão. Carvão, até hoje, continua sendo muito poluente. Estão investindo em muita tecnologia de limpeza, mas se torna muito caro. E você tem a nuclear. A nuclear, você vê, olha, em termos de operação, o custo marginal que se fala muito aqui no Brasil de uma nuclear é muito baixo. Hoje em dia, a geração mais barata nos Estados Unidos, que tem 104 usinas nucleares, e está construindo mais 5, né, depois de 33 anos. Por causa do acidente que eles tiveram lá também. É, isso aí. É a mais barata. É a mais barata. Mais barata que carvão. Agora, você falou um ponto importante que eu acho que o setor não utiliza muito. Todo mundo, quando fala, diz assim, olha o lado nuclear, geração de energia elétrica, as preocupações. Mas todos nós, sem exceção, nós passamos pelo lado bom da energia nuclear, através dos exames médicos que a gente faz, através, como você mencionou, na agricultura, na indústria. Tá certo? Esse lado bom, ninguém se fala. Lembra. É porque não está visível para a maioria, né? Agora, pensando em Fukushima, né, no acidente de Fukushima, muitos dizem que não houve impacto aqui para as decisões no Brasil. Mas, depois de Fukushima, na Alemanha, o governo decidiu paralisar a implementação do programa nuclear deles. E como essa empresa Areva, que fez o desenho de Angra 3, ela encampou a Siemens, que é alemã, parece que o governo alemão é que seria garantidor financeiro de uma operação para Angra 3. Ou seja, há ou não há impacto de Fukushima, ainda que indireto, aqui no Brasil também? O principal, ele teve impacto. Qual foi o impacto? O país já estava estudando aquelas localizações para usinas nucleares, naquele programa de 4, 6 ou 8 unidades de 1.000 megawatts. Então, ele deu uma freada e disse, vamos ver o que aconteceu, vamos ver o que a gente tem que fazer. Tá certo? Então, esses 2 últimos anos, né, quer dizer, se segurou muito as novas usinas aqui no Brasil. Mas, o que acontece? Foi feita uma análise muito grande em Angra. Angra é muito segura, e aí pediram umas complementações, que aumentam, as alterações chegam a 300 milhões de reais, só para dar tranquilidade. Né? Tá certo? Alemanha, você abordou a Alemanha. A Alemanha, pode ser que eu esteja errado, ela vai voltar a operar as usinas nucleares. Por quê?
Por uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade. O custo de energia elétrica hoje, lá, é 3 vezes o da França. O terceiro maior produtor de alumínio da Alemanha faliu. E as indústrias alemãs estão saindo da Alemanha. Inclusive, por causa do custo da energia. Por causa do custo da energia. Várias estão indo para os Estados Unidos. É bom, inclusive, esclarecer ao telespectador que a França é dos países no mundo que tem a maior quantidade de usinas nucleares, né? Não, na verdade, quem tem mais usinas nucleares é os Estados Unidos, com 104. Não, com certeza. Mas em geração... como participação na geração, na matriz energética do país, certamente é a França. 80%, né? Exato, 80% é como se fosse o Brasil com a hidroeletricidade. Perfeito, né? Acho que a comparação está perfeita. Um paralelo aí. Para a gente encerrar, a gente já está indo agora para o final do programa, uma última palavrinha sobre a questão do urânio. Pois não. O senhor já disse que as fontes principais para a energia nuclear aqui no Brasil são urânio e plutônio. Aliás, no mundo, né? Urânio e plutônio, mas no caso do urânio, o Brasil tem até agora, comprovadamente, a 6ª maior reserva do mundo, isso com 30% da potencialidade já prospectada, né? Ou seja, ainda pode assumir outras posições caso se descubra mais ainda, que é uma grande possibilidade de se descobrir mais. Como é que é possível a gente agora importar, uma vez que a gente não domina todas as fases do enriquecimento do urânio? Por que o Brasil tem que importar? Eu acho que esse aspecto que você está levantando é um aspecto muito importante. Realmente, a 6ª maior reserva, como você colocou, do mundo, é no Brasil, com 30% da área armazenada. Se você compara as bacias sedimentares do Brasil com a da Austrália, por exemplo... A Austrália, que por sinal é a maior, né? A maior reserva do mundo. É a maior reserva do mundo. Estudos de comparação, o Brasil pode chegar a ter 800 mil toneladas de reserva. Hoje tem 309 mil toneladas. Né? Então, por que... a Austrália tem quanto? A Austrália, decoro, não sei, mas é o principal... é o maior no mundo. É o maior produtor sem dúvida nenhuma vai ter acima de 1 milhão de toneladas de urânio. Né? Mas uma coisa que é importante, você falou assim, tá bom, o Brasil tem isso tudo e a 6ª está importando. Por quê? Falta de decisão de investimento. Quanto é que precisaria? O investimento para você desenvolver isso, realmente ser autossuficiente em combustível, em torno de 400, 500 milhões de reais. Quer dizer, não é... Quer dizer, é um investimento que daria muito resultado, daria muito retorno para o país, né? Porque, inclusive, olha, o Brasil, a hora que ele investir nisso, ele já pode exportar urânio já com valor agregado. Se quiser, nesse momento, dar um passo atrás e ter dinheiro para investir, também pode exportar urânio sem valor agregado. In natura. In natura, só o minério. Bom, eu agradeço então mais uma vez ao senhor, a sua presença aqui em nossos estúdios e agradeço também a sua atenção. Nós conversamos sobre fontes nucleares na matriz energética brasileira com Antônio Miller. Ele é presidente da Associação Brasileira para Desenvolvimento das Atividades Nucleares. Entre em contato com nossa equipe e envie suas sugestões e comentários. O telefone do Senado é 0800 61 2211. A chamada é gratuita de qualquer parte do país. Você também pode acessar nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Uma vez mais, obrigado pela atenção e até a próxima.